olhando um e-mail antigo meu aqui e eu me deparei com um trabalho de 2012, de quando eu estava na graduação, sobre discos, sobre RAID. E acontece que depois desse trabalho, lá em 2012, a próxima vez que eu vim ter contato com esse assunto de RAID e discos rígidos foi quando eu estava preparando uma aula em 2020 para a disciplina de arquitetura de computadores. E por que eu tô falando isso aqui? Porque eu quero mostrar esse trabalho para vocês, principalmente a conclusão dele, que é uma conclusão que era para concluir sobre RAID e ai, gente. E o ponto que eu tô falando isso pra vocês é porque eu perdi a oportunidade de aprender sobre RAID quando eu tava lá na graduação. E eu só fui aprender isso de fato quando eu preparei essa aula para a disciplina de arquitetura de computadores. Por quê? Porque eu era uma adolescente imatura na época. Esse trabalho ele foi feito em grupo, eu e mais 2 alunos, que era o meu grupinho ali. E como que a gente costumava fazer esses trabalhos da graduação? Geralmente era assim, ok, você faz esse pedaço, você faz esse, a gente junta tudo e entrega o trabalho. Ou talvez, esse trabalho também pode ter sido feito no estilo de que às vezes um de nós do meu grupinho ali dominava mais um assunto e o que a gente fazia? Não, pode deixar que eu faça esse trabalho, eu boto o nome de todo mundo e o próximo daquela outra disciplina que eu não sei tanto, você faz e você bota o nome de todo mundo. Eu sei, você pode estar rindo de mim aí, nossa, professora Natane contando isso pra gente, mas infelizmente é assim que eu funcionava ali na graduação e infelizmente muita gente ainda faz isso hoje em dia. Conta pra mim, você faz os seus trabalhos da graduação desse jeito? Mas aí que tá, eu perdi a oportunidade de aprender isso lá em 2012. E só fui aprender de fato em 2020, quando eu tava preparando a aula. E eu lembro de preparar essa aula e achar esse assunto muito legal e ficar empolgada. E em relação à forma com que esse trabalho foi feito, o problema disso é que quando você faz algum trabalho em grupo desse jeito, você não aprende, o aluno não aprende, você faz ali o trabalho para poder entregar para o professor como se o professor que precisasse saber daquele assunto, só para você ganhar uma nota e vida que segue, passa e vai para o próximo semestre, próximo ano, próxima disciplina e a vida vai seguir. E com base na conclusão desse trabalho, você vai ver que eu não aprendi RAID lá em 2012. Bora lá então, universidade, curso superior de tecnologia em rede de computadores, primeiro ano, sistemas operacionais, teoria, me pergunto se tinha o nome teoria no nome da disciplina, né? Acadêmicos, Natane, os 2 colegas aqui. Nome do trabalho, discos, RAID e armazenamento estável. Novembro de 2012. Introdução. O trabalho visa esclarecer o que vem a ser discos rígidos e ópticos utilizados para armazenamento. O RAID, que oferece acesso à informação de maneira eficiente, em tempo hábil e, dependendo, oferecer proteção a falhas. E a utilização de armazenamento estável, que basicamente vem a ser o armazenamento onde não há perca de dados se houver uma falha. Introduziu o trabalho? Não. A gente espera de uma introdução uma contextualização, né? Mas tudo bem, não estou aqui para avaliar esse aspecto. Quero mostrar para vocês o trabalho em si. Então, o trabalho é para falar de RAID. O trabalho começa aqui, o disco rígido, explica o que é um HD, separação em trilhas, em setores. Engraçado que não tem menção aqui a SSD. E não vai ter mesmo, porque eu lembro que eu fui descobrir o que era um SSD 3 anos depois que eu formei. E aí começam as partes curiosas desse trabalho. Capacidade e desempenho. Um computador de mesa típico tem um disco rígido com uma capacidade entre 80 e 200. Fala aqui de capacidade e desempenho, discos ópticos, fala do CD, DVD. E aí começa a parte de RAID em si. RAID é a sigla para matriz redundante de discos independentes e trata-se basicamente de uma solução computacional que combina vários discos rígidos HDs para formar uma única unidade lógica de armazenamento de dados. Ok, e aí vem explicando o que é uma unidade lógica, fala dos níveis de RAID, RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 ou RAID 10, RAID 5, RAID 6, 2, 3, 4, RAID 2, 3, 4, Just a Bunch of Disks, implementação de RAID, que antigamente montar sistemas RAIDs não era uma tarefa das mais simples e seu uso normalmente se limitava a servidores. Hoje, no entanto, é possível implementá-los até mesmo em computadores pessoais, mesmo porque praticamente qualquer sistema operacional moderno suporta esse recurso. Isso é legal. E vem mais um monte de coisa aqui, e eu tô falando tudo isso aqui para vocês perceberem a profundidade do trabalho, todo o assunto que foi falado aqui nesse trabalho. E chega na conclusão, que é o objetivo desse vídeo, para eu te mostrar que eu não aprendi RAID lá em 2012.
Olha só, nos meios de armazenamento em disco, sua capacidade de armazenamento é definida pela forma de gravação, sendo quanto mais sofisticada, de laser a laser azul, o espaçamento entre as trilhas diminui, disponibilizando espaço. O espaçamento entre. Tá meio confusa essa sentença? RAID não é uma invenção nova. Uau! Surgiu em 1987 pelas mãos de David Peterson, Geoff Gibson e Randy Katz, na época pesquisadores da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos. A dúvida que fica no ar é: uma tecnologia com tanto tempo de existência ainda tem utilidade nos dias de hoje? A resposta é um sonoro sim. Gente, primeiro que, eu com toda a bagagem acadêmica que eu tenho hoje, eu olho isso aqui, a primeira coisa que eu penso é, não falou nada de quem é que criou o RAID lá no início do trabalho e chega aqui na conclusão, querendo dar uma de, ok, sabichão, aqui ó, RAID traz informação nova, né, porque conclusão não é para trazer informação nova, é para concluir, e fala, a dúvida que fica no ar é: não coloquem isso numa conclusão de trabalho acadêmico, pelo amor de Deus. Mas tudo bem, RAID é utilizado hoje. Se não fosse utilizado, não teria trabalho, né? Não teria um tema de um trabalho para fazer na graduação. Utilizar RAID hoje pode ser muito mais vantajoso do que há anos atrás. Primeiro porque os custos diminuíram. Antigamente só era possível fazer RAID com unidades SCSI, mais caras, por exemplo. Atualmente, controladoras RAID são um pouco mais baratas, compatíveis com várias interfaces e de implementação relativamente simples. Ok, isso aqui é legal de ter uma conclusão. Além disso, hoje há muito mais aplicações que se beneficiam desse tipo de sistema. Com certeza. Se em 2012 tinha muito mais aplicação, imagina hoje. Logo, mesmo com o surgimento de novas tecnologias de armazenamento de dados, ouviremos falar de RAID ainda por um longo tempo. O armazenamento estável utiliza 2 blocos de forma que seja exatamente certo, de forma com que não haja perca de informação. Acabou. O que a gente conclui dessa conclusão aqui? Uma conclusão muito simplória, uma conclusão que eu acho que não concluiu o trabalho. E principalmente uma conclusão que mostra claramente que não aprendeu o que era RAID. Por quê? Porque quando a gente fala de RAID, a gente tem que explicar justamente essa questão de garantir uma redundância e uma eficiência na questão de armazenamento e recuperação de dados. E é justamente para evitar falhas. E hora nenhuma tá falando isso aqui na conclusão. Sem contar que existem os vários tipos de RAID. E numa conclusão como essa, espera-se que, olha, o RAID, a gente pode perceber com esse trabalho que o RAID faz isso, isso e isso. E ele funciona para tais aspectos. E para solucionar isso, a gente tem as variações. O RAID 0, RAID 1, RAID 2, 3, 4, 5, 6, RAID 1, 0 ou 0 mais 1. E o uso correto de um RAID vai facilitar muito a vida de uma empresa justamente porque garante essa redundância e armazenamento, confiabilidade, disponibilidade desses dados. Isso é uma conclusão boa. E eu tô trazendo isso aqui para vocês, mas para te mostrar que você não precisa ser assim. Você não precisa esperar passar 12 anos para você aprender alguma coisa. Quando você for fazer algum trabalho da sua graduação, trabalho de faculdade, um trabalho da sua escola, do curso técnico, do curso que você estiver fazendo, o que você estiver estudando, procure entender aquilo de fato. O professor não te pede o trabalho, não é para o professor saber o que é aquilo, mas é para te oferecer uma oportunidade para você ir com as suas próprias mãos, ir lá e entender o assunto e falar: professor, eu entendi isso aqui. Isso aqui é o que eu consegui captar. E aí o professor te dá um feedback em relação àquilo. Claro que nem sempre dá tempo de dar um feedback individual, mas se você quer aprender de fato, chega no professor e fala: professor, eu queria um feedback. O que você gostou no meu trabalho? O que eu posso melhorar? Porque aí sim você vai ter uma oportunidade de verdade de aprender com aquilo que você fez e como que você pode melhorar aquilo e ter a certeza se você estava no caminho certo ou não. E já que a gente está falando de RAID, nada mais justo do que eu trazer uma aula de verdade, não um vídeo comentando o trabalho, te explicando o que é RAID, quais são as vantagens e desvantagens e como que a gente diferencia cada um desses tipos. O vídeo está aparecendo aqui na tela. Bons estudos e até o próximo vídeo!